Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Eu quero hoje refletir com vocês a respeito de um assunto que é um pouquinho polêmico, que é sobre hermenêutica, que é sobre Jesus como a chave hermenêutica. Jesus e a chave hermenêutica. Isso é muito bonito, puxa, Jesus como a chave hermenêutica. Mas quando pensamos na ideia de Jesus como a chave hermenêutica, sempre nos remete à polêmica. E por que nos remete à polêmica? Porque as pessoas que tratam desse assunto publicamente, e especificamente na fala portuguesa, são pessoas que têm em seu entorno muitas polêmicas. Talvez uma das primeiras pessoas que eu particularmente ouvi falar de Jesus como chave hermenêutica foi Caio Fábio. E de Caio Fábio encontramos ali também nomes como Vítor Azevedo. Os dois são polêmicos, os dois são nomes que ensinam algumas coisas que é triste de lamentar, embora o Caio Fábio tem muita coisa boa, eu diria. Já ouvi muita coisa boa do Caio Fábio, mas Caio Fábio hoje ele é muito aberto e eu diria complicado em alguns aspectos. E então, quando Caio Fábio e até mesmo o Vítor Azevedo trabalham a ideia de Jesus como chave hermenêutica, falam a respeito de quê? A cabeça deles é que nós temos que ler tudo à luz de Jesus. Se for só isso, até que seria muito interessante, só que eles vão um pouquinho mais longe, a enfatizarem que o que importa mesmo é aquilo que disse Jesus. É como que se o Antigo Testamento, por exemplo, não presta, o Novo Testamento, o que presta mesmo é aquilo que Jesus disse, e se aquilo que Paulo está a dizer, por exemplo, entre aspas, se contraria com o que Jesus está dizendo, então tem que descartar Paulo, porque não é Jesus falando, tem que ser Jesus e não Paulo, porque Jesus é a chave hermenêutica. Então, isso nos leva, às vezes, a entender que o Antigo Testamento está caducado, algumas partes do Novo também estão caducado, e nós então temos que ficar com quem? Com Jesus, é só Jesus. E então a gente coloca Jesus para disputar com os demais autores ou então com os demais nomes do cânon escriturístico, do cânon bíblico. Inclusive o Vítor Azevedo tem a ideia de que a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus no sentido de que aquilo que aparentemente não é sobre Jesus, então já é complexo. Então Jesus é a palavra de Deus porque ele é a chave hermenêutica. E por que isso é perigoso? Porque isso compromete a autoridade da Escritura, a unidade da Escritura, a coerência da Escritura, e nos remete a caminhos como, por exemplo, no contexto bem de Marcião, que jogou fora no seu cânon, na sua lista canônica. Inclusive, Marcião é o primeiro indivíduo a fazer uma lista canônica, ou pelo menos é uma das listas canônicas que a gente conhece de Marcião, que exclui o Antigo Testamento, exclui tudo o que tem no Novo Testamento que menciona o Antigo Testamento e foca simplesmente nos Evangelhos, no corpo paulíneos, e aquilo que não menciona no Antigo Testamento. Por quê? Porque para Marcião, o Deus do Antigo Testamento não é Jesus, já é diferente de Jesus, porque ele é mau, Jesus é bom, ele é iracundo, Jesus é da paz e por aí vai. Mas nós temos que dizer também que tem nomes conservadores que também fazem uma leitura, que também trabalham Jesus como chave hermenêutica. Sim, um deles é Graham Goldsworth, que é o autor desse livro aqui, que é conservador. Ele é um pastor anglicano que é conservador e muito sério, né? Um erudito, e eu tendo a pensar muito como ele sobre Jesus também ser a chave hermenêutica. E por que eu tendo a pensar? Porque o método que eu uso para ler a Escritura é um método cristológico, que é a ideia de que a Escritura aponta para Cristo. Sim, a Escritura aponta para Cristo. O Antigo Testamento, a Bíblia converge para Cristo. Se Jesus como chave hermenêutica for essa leitura cristológica, então eu penso que ele é uma leitura correta. Devemos ter sim Cristo como nossa chave
hermenêutica. Até porque a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia converge para Jesus Cristo. Mas isso também não significa que na Bíblia, ou a Bíblia toda, é sobre Jesus. Não, não é isso. Não significa, por exemplo, que um texto lá de Gênesis 6, em que fala da depravação do ser humano, aquele texto ali é sobre Jesus. Não dá para também dizer, por exemplo, que todos os personagens do Antigo Testamento ou alguma narrativa é sobre Jesus. Não. Nós temos que ler a Bíblia para ter o seu contexto, mas nós temos que entender que a história bíblica aponta para Jesus, indica para Cristo. É como uma viagem. Na viagem, você vai encontrar o quê? Elementos da viagem. Você vai encontrar o quê? Uma paragem para foto, um lugar bonito, algo interessante, mas aquela viagem tem um destino, aponta para onde vocês estão indo. Assim é a Escritura. Então, nós devemos sim ler a Escritura com esses óculos cristológico, cristocêntrico, mas não devemos, por exemplo, alegorizar para ver Cristo em tudo e macular o sentido original do texto. E por que eu penso que uma leitura cristológica é coerente? Me parece que a chave hermenêutica dos apóstolos ou dos autores do Novo Testamento é também em Cristo. Eles leem o Antigo Testamento à luz do evento Cristo, à luz de Cristo. E isso, inclusive, acompanhado desse componente revelacional que os permite ver o texto bíblico do Antigo Testamento de uma forma mais ampla, inclusive, do que muitos daqueles que estão lendo no seu contexto. E até mesmo, talvez, inclusive, um pouquinho mais ampla do que o próprio autor do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles agora têm ali o evento Cristo. Percebe? Parece que para os autores do Novo Testamento, Cristo é o substituto ideal de Israel, visto que Israel fracassa em sua missão e Cristo a cumpre. Cristo é a videira verdadeira, quando Israel é essa videira que apodreceu, que não cumpriu, fracassou na sua missão. Consegue perceber? Cristo é o eleito, que Israel, enquanto eleito, essa nação que foi eleita, também fracassa. E Cristo, como eleito, cumpre a missão e, de fato, vence. Então, os autores do Novo Testamento estão lendo o Antigo Testamento a partir do evento Cristo, a partir da encarnação do Verbo, a partir de Deus que se fez carne, que nasceu da Virgem, viveu de forma santa, morreu na cruz, mas ressuscitou. E é a partir de Cristo como a chave hermenêutica que eles olham para o Antigo Testamento. E olham para o Antigo Testamento não para chocar, não para desprezar, não para abandonar, não para ignorar como que se não valesse para nada, mas para usá-lo para dizer que elas falavam de Cristo, elas davam testemunho de Cristo, elas apontavam para Cristo. Pedro faz isso em Atos, no Pentecoste. Pedro faz uma construção histórica, e aqui a gente chama isso de história da redenção. Ele faz uma construção da história da redenção para quê? Para poder dizer que aquilo que aconteceu com Cristo era mister, porque o até apontava para Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso. A Bíblia diz lá em Lucas 24 que Cristo pregou os discípulos do caminho de Emaús e falou para eles de Moisés, os profetas e os salmos, que é a divisão do Antigo Testamento na Bíblia judaica, que é o Pentateuco, depois vem ali os livros proféticos e depois os escritos. Jesus resumiu o Antigo Testamento mostrando que ele apontava para ele, apontava para o seu sofrimento, apontava para a sua morte e para a sua ressurreição. O querigma neotestamentário, se encontra ali Estevão, por exemplo, sendo morto, Estevão faz a mesma coisa, faz uma construção histórica da redenção no Antigo Testamento, apontando para Cristo. E Paulo diz que ele ensinou, que Cristo ressuscitou segundo a Escritura, mostrando então que a Escritura apontava para a ressurreição de Cristo Jesus. Portanto, você olha para a Bíblia e percebe que os autores do Novo Testamento, sim, fazem uma leitura do até a partir do evento Cristo. E com um componente revelacional, eles conseguem então
tem uma leitura mais ampla do Antigo Testamento. Só que a diferença entre os autores do Novo Testamento, que tem uma chave hermenêutica que pode ser Cristo, é diferente de alguns que promovem essa leitura, como Caio Fábio e como o Vitor Azevedo. Por quê? Porque diferente deles, eles não desprezam até. Eles pregam Cristo no até. Eles enfatizam Cristo a partir do até. E então eu me considero um adepto de uma leitura, de uma chave hermenêutica comprometida com o contexto do texto que estamos estudando, o contexto literário, o contexto histórico, cultural, o contexto ali do público primário é fundamental. Mas eu tenho a tendência de ler o até a partir do evento Cristo, como fazem os autores do Novo Testamento, com muita frequência, com muita naturalidade, e fazem isso como sendo até palavra de Deus. Então, se estamos a pensar em chave hermenêutica, como pensa Caio Fábio, como pensam o Vitor Azevedo, eu discordo dela. Eu penso que ela está equivocada, porque não tem choque entre Paulo e o que disse Cristo. Não tem mais palavras de Deus entre o que Jesus falou e o que Paulo está dizendo. Até porque Paulo foi inspirado por Deus. E Paulo está apenas registrando aquilo que Deus quer que ele resista. E Deus o capacitou para fazer aquilo, e boa parte das vezes Paulo tem o quê? Revelação para escrever o que ele está escrevendo. Então, nesse sentido, eu discordo da leitura de uma chave hermenêutica. Agora, se estamos a pensar em chave hermenêutica com uma leitura cristológica da Bíblia, aí eu concordo, porque na minha percepção, Cristo é de fato o tema unificador da Escritura. Cristo é de fato o método mais coerente para se ler a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, porque ela de fato aponta para Cristo. Se pensarmos no drama da redenção, no drama da Escritura, de Gênesis e Apocalipse, e pensamos em criação, queda, uma promessa de redenção, a redenção, depois a missão da igreja e a nova criação, então sim, Cristo está no centro, porque é Ele quem nos cria como Deus que é, e se rebelamos contra Ele, e Ele então nos promete o que é a redenção, e Ele mesmo vem para nos redimir, e agora Ele mesmo envia a sua igreja para cumprir a missão de testemunhar que Ele já cumpriu a sua missão, já cumpriu sua promessa, e que brevemente então voltará para quê? Trazendo novo céu e nova terra. Sim, temos que ler a Escritura à luz de Cristo, de forma cristocêntrica, mas não podemos ser jamais cristomônicos, que colocam Cristo no centro e excluem o Pai e o Espírito Santo. Mas não devemos jamais querer colocar Cristo em tudo, no sentido de que tudo é sobre Jesus. Não é verdade. Tudo aponta para Jesus no Antigo Testamento, mas não é tudo sobre Jesus. E, inclusive, aí a gente vai conseguir perceber, apontar para Jesus, nós temos que usar alguns caminhos interpretativos, como, por exemplo, primeiro, o caminho da história da redenção, demonstrar como a história do Antigo Testamento, a história da Bíblia, aponta para Cristo, como Jesus fez, como Pedro fez e como Estevão também fez. Também podemos partir do ponto da leitura de um contraste, o contraste entre a realidade constatada no Antigo Testamento e a realidade que Cristo está trazendo, está oferecendo. Também podemos fazer isso a partir, por exemplo, de temas longitudinais, onde no Antigo Testamento há um assunto que aponta para redenção, ou por exemplo para a aliança de Deus com seu povo, que aponta para a aliança com Deus ali no Novo Testamento a partir da pessoa de Cristo. Também podemos fazer isso a partir de uma espécie de tipologia. E talvez eu faça um vídeo aqui especificamente só sobre tipologia, o que é, o que não é, para que a gente não confunda tipologia com alegorização. Sim, eu tendo a pensar que Cristo é sim a chave hermenêutica, mas não como fazem alguns teólogos ou pregadores ou pastores liberais ou talvez não liberais, podemos chamar talvez de neo-ortodoxos, alguns são gracistas e comprometem ali a unidade da Escritura e a sua
infalibilidade e inspiração, os colocando em choque. Eu sou adepto de uma leitura cristológica da Escritura, mas que não tem ali palavra de Cristo maior que palavra de Paulo. Não. Tanto aquilo que Paulo diz, como aquilo que o Senhor Jesus disse quando esteve por aqui, são palavras de Deus e têm o mesmo peso de igualdade. Só que eu leio Paulo à luz de Cristo, porque é Cristo que é o Senhor de Paulo, que inspira Paulo. Só que não entenda ler Paulo à luz de Cristo como se fosse o quê? Se Paulo discorda de Cristo, então eu fico com Cristo, não com Paulo. Não é isso. Até porque Paulo não discorda de Cristo. Paulo vai enfatizar aquilo que Cristo ensinou. E quando em algum ponto Cristo não tratou daquele assunto, Paulo, através do componente revelacional, fazer o quê? Vai adicionar para completar a revelação de Deus. Não tem briga entre Paulo e Jesus, não tem briga entre o Antigo Testamento e Jesus. Na verdade, a Escritura aponta para Cristo e nós devemos lê-la à luz do evento Cristo. Ok? Deus abençoe, um abraço e nos comprometamos aí com a palavra de Deus. Tchau, tchau. Se inscreva que você não se inscreveu ainda. Curta o vídeo que você não curtiu também ainda. Um abraço. Tchau.